Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Comentário do Evangelho, com Euda Mendes, de Teresina, Piauí. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje, quarta-feira da Semana Santa, a semana que se aproxima da festa maior da nossa vida cristã, a festa da nossa libertação, que é a Páscoa. E nesta quarta-feira, o Evangelho nos traz esta ordem de Jesus. Ele diz: Vou celebrar a Páscoa em tua casa com meus discípulos. Jesus entrou em Jerusalém e foi ovacionado como o filho de Davi. Jesus jantou na casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado, e lá ele foi ungido pela irmã de Lázaro, Maria, e ele diz que ali há a unção da sua sepultura. Jesus também percebe, sente a traição de Judas, e nós refletimos sobre o caráter de Judas, a intenção do coração de Judas. E nesta quarta-feira, Jesus diz isto para mim, para você: Vou celebrar a Páscoa em tua casa com meus discípulos. E também hoje, neste Evangelho, nós percebemos duas ações de treva e luz, duas ações contrárias. Judas, que se encontra com as autoridades religiosas e combina o preço da traição, e Jesus, que nos convoca a celebrar a Páscoa. E o que é Páscoa? É preciso nós voltarmos
a compreender, inclusive até o sentido da palavra, porque o que nós percebemos na nossa atualidade é como se nós não tivéssemos mais ideia. Nós cristãos, que dizemos que somos cristãos, não temos mais ideia do que signifique a Páscoa na nossa vida. Páscoa deriva do latim Pascha, que deriva do hebraico Peshá e que significa a passagem. No Antigo Testamento, significa a libertação do povo israelita da escravidão no Egito, naquela noite em que eles saíram do Egito. Ali ficou determinado para que se celebrasse a festa da libertação do povo da escravidão. E no Novo Testamento, a Páscoa é a libertação da morte para a vida, da morte espiritual para a vida, porque sem Jesus nós morremos no nosso pecado. E é impressionante como o mundo hoje não percebe isto. Um mundo que se diz, inclusive, cristão, que acredita em Jesus. Por isso que esta frase hoje, quando Jesus diz, vou celebrar a Páscoa em tua casa, nós podemos refletir, será que nós estamos preparando a Páscoa na nossa casa? E quando eu falo de casa, é a casa como família. Será que nós, como família, nos preparamos para a Páscoa? E, ao mesmo tempo, podemos trazer para o nosso eu interior. Eu estou me preparando para vivenciar a Páscoa com Jesus, porque Ele diz que vai celebrar a Páscoa na minha casa. Jesus não vai celebrar a Páscoa no shopping. Jesus não vai celebrar a Páscoa na praia, nos sítios. Ele está dizendo que vai celebrar a Páscoa na nossa casa, na nossa vida, no nosso eu. E este tempo que nós passamos até agora foi um tempo de preparação para esta festa, a festa mais importante do cristianismo. Porque se Jesus não ressuscitar, então é vã a nossa fé. O sentido da nossa fé cristã é a ressurreição de Jesus. E nós podemos perceber no mundo o quanto nós estamos cada vez mais nos distanciando do verdadeiro sentido da Páscoa. Nós falamos muito mais de chocolate, de ovo, de coelho, do que de Jesus. E veja bem, o coelho, o ovo, tem seu sentido dentro da Páscoa, porque o coelho, ele significa fertilidade, ressurgimento da vida. E o ovo significa começo da vida. Mas não tratamos deste assunto, desta simbologia, como simbologia, mas como se fosse um adereço de uma festa qualquer, uma festa a mais na nossa vida. E não é. E não é. Daí nós precisamos refletir, porque Jesus continua dizendo, vou celebrar a Páscoa em tua casa. Nós sabemos disso, temos convicção disso, entendemos que Jesus celebra, se alegra, festeja a Páscoa na nossa vida. Trazer para mim, para você e para a nossa família a libertação que nós precisamos. Ou quando passar o domingo, foi mais uma festa ou mais um feriado que nós vivemos.
nós precisamos parar. O que mudou a nossa vida neste tempo de preparação? Nós aprendemos ou acolhemos esta mensagem e estamos na expectativa desta graça que vai ser celebrada na minha vida e na sua vida. Veja que nós podemos até estar pensando em celebrar a Páscoa na nossa igreja, nos rituais que a igreja nos dá, mas e em mim? E na minha família? Na minha casa? No meu eu? No meu coração? Eu vou celebrar a Páscoa? Eu vou fazer esta festa com Jesus, porque não existe Páscoa sem Jesus. Eu vou festejar com Jesus, eu vou me alegrar com Jesus na minha vida. Ainda dá tempo para pensar, rezar. Ainda dá tempo pedir para o Senhor vir trazer, pelo poder do seu Espírito, esta consciência no nosso coração, para que a Páscoa que o Senhor quer celebrar conosco aconteça de fato. Vamos pedir isto ao Espírito Santo. Vamos pedir também que Nossa Senhora nos ajude, que o anjo de nossa guarda nos ajude a vivermos esses dias, porque nós vamos adentrar agora no que nós chamamos de Tríduo Pascal. Os 3 dias que antecede o ápice da entrega de Jesus por nós e que também antecede a festa principal da nossa vida, que é a Páscoa. Peçamos, rezemos, voltemos nossos corações para o Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde incendiar nossos corações, vinde dilatar nossos corações, vinde dispersar as trevas, a escuridão do nosso coração, vinde tirar de nós toda anestesia, toda paralisia e toda cegueira espiritual que tem nos impedido de viver a nossa fé, de acolher Jesus, que é a nossa Páscoa na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, fazer esta obra nova na minha vida, na nossa vida. Amém.